É isso aí, torcida do Mengão. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora, pessoal, vamos aqui com comentários da ESPN, trazendo as últimas informações do Mengão. Mengão que entra em campo pela Libertadores contra a LDU. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Que no último jogo da Libertadores perdeu em casa para o Central Córdoba. O Flamengo é o terceiro colocado do grupo C, fora da zona de classificação, enfrentando o LDU, que é a líder do grupo. O Flamengo fez um treino ontem no estádio do Independente Del Valle, na preparação para essa partida importantíssima na altitude, 2.850 metros acima do nível do mar. Dois jogadores que sentem bastante altitude não viajaram para o Equador, o Alan e o De La Cruz. Além deles, também o Alexandro com edema na coxa é desfalque. O Flamengo trabalha para que ele esteja em campo no jogo contra o Corinthians. Flamengo e LDU já se enfrentaram 4 vezes em Conmebol Libertadores, 2 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 derrota. Na última vez que o Flamengo enfrentou a LDU aqui no Equador, venceu 3-2 na Libertadores de 2021. Felipe Luiz, hoje técnico do Flamengo, esteve em campo como jogador, assim como o Arrascaeta e o Bruno Henrique, que fez um dos gols da vitória. O Gabigol fez os outros 2 gols. Flamengo contra equatorianos na Libertadores, larga vantagem para o Flamengo. São 20 jogos entre Flamengo e times equatorianos na história da Libertadores, 14 vitórias do Flamengo, 1 empate e 5 derrotas. O Flamengo foi eliminado pelo Emelec na fase de grupos em 2012. Na Libertadores de 2019, novamente enfrentou o Emelec nas oitavas de final. Era o começo do trabalho do Jorge Jesus, todo mundo lembra, o jogo foi para os pênaltis. O Flamengo acabou avançando na caminhada para o título da Libertadores de 2019. Na Libertadores de 2020, o Flamengo foi goleado pelo Independente Del Valle por 5-0. No jogo do Rio de Janeiro, goleada do Flamengo contra os equatorianos por 4-0. Esse histórico do Flamengo contra a LDU. LDU que é dirigida pelo Pablo Vitamina Santos, técnico conhece bem o Flamengo. Na última Libertadores, 2024, ele dirigia o Palestino, enfrentou o Flamengo 2 vezes na fase de grupos, 1 vitória do Flamengo, 1 derrota, e tem o atacante, o paraguaio, que é o Haaland paraguaio, o Alex Arce, fez 2 gols na vitória contra o Deportivo Táchira da Libertadores, 3 assistências na última partida da LDU, vitória contra o Alcas no Campeonato Equatoriano por 3-1. Então são os ingredientes para essa grande partida fundamental para o Flamengo, hoje à noite, 7 horas da noite, transmissão da ESPN e do Disney Plus, LDU e Flamengo pela Conmebol Libertadores. Abel. Obrigado, bom dia, Mendel Bidlovski. Professor Celso Zelt. O Flamengo perdeu ali o último jogo para o Central Córdoba. 2 jogos, 3 pontos. Ganhou do Táchira na primeira rodada, né? Fora de casa. Perdeu em casa para o Córdoba. Hoje, se perder, complica, mas é lá em Quito, professor. E está se falando muito da altitude e pouco do adversário, né? O adversário... É porque a altitude faz parte do adversário, professor. Tradicionalmente, o adversário já é forte e agora é ainda mais forte que aquela LDU que tem dado tanto trabalho para brasileiro, né? No começo do programa eu falei que dos 13 brasileiros que foram para lá, só 6 conseguiram vitórias até hoje. O Santos, o Sport Recife, o Cruzeiro, o Grêmio, o Corinthians e o Flamengo do Rogério Ceni. Desculpe interrompê-lo rapidamente. Se 13 foram e 6 ganharam, não é só. É menos da metade. Quase metade, professor. É menos da metade. Eu acho que a diferença entre o futebol brasileiro e equatoriano pedia mais, né? Mas isso também por qualidade do adversário. E quem não ganhou lá, é tudo bicho grande. Fluminense não ganhou lá. Até ganhou um título na volta aqui, mas lá não ganhou. E tinha perdido uma Libertadores. O São Paulo, recentemente, foi para lá e não ganhou. O Botafogo, na Sul-Americana, foi para lá e também não ganhou. Então o páreo é muito duro. Agora, é a prova que eles... Nem sempre a gente tem que atribuir tudo de bom da LDU à altitude. É que eles ganharam do Fortaleza final da Sul-Americana, que foi jogo único e não foi em Quito. Então. Onde que foi? Eu nem lembro. Foi em Maldonado, no Uruguai. Foi perto de Punta del Este, né? É, Maldonado é coladinho ali, mas é Maldonado, não é Punta. Tem gente que fala, em Punta, não é em Punta, é em Maldonado. Se eu não me engano, é uma província. Punta del Este acho que fica dentro do estado. O campo é do Deportivo Maldonado, Perfeito. na cidade de Maldonado. O técnico era o Zubeldia.
Era o Zubeldia, é verdade. Por isso eu não pus o Fortaleza na conta, porque a gente está falando dos jogos lá, né? Então, Fortaleza continue, é desculpa. freguês O Flamengo brasileiro. tem uma goleada sofrida nesse estádio, não para a LDU, mas para o Independente Del Valle, em 2020. Era aquele time do Flamengo, campeão da Libertadores de 2020, né? É um time de respeito. Esse time que manteve mais ou menos uma base dessa campanha do título da Sul-Americana de 2 anos atrás. Tem lá o Dida Domingues no gol, né? O apelido dele, do Alexander Domingues, é Dida. E parece mesmo, né? Pela Não joga hoje, envergadura. está suspenso, né? Suspenso, Dida? Acho que está suspenso. Ah, então é uma baixa grave para eles. Mas tem o Ricardo Adê, o zagueiro haitiano, que é muito bom zagueiro. Tem o Gabriel Villamil, o volante boliviano, que chega muito na área, boa técnica, era jogador do Bolívar, a LDU foi buscar. Tem o Brian Ramírez, que joga aberto pela ponta direita, que é muito bom. Perdeu, não tem mais, né? Foi embora. O Johan Julio, que era um dos principais jogadores do time, esse saiu. E tem lá na frente o Alex Arce, que ainda tem como reserva, pode jogar um, pode jogar outro, o Michael Estrada, que é também um atacante de seleção, equatoriana e tal. Você adora Então, esse ele é apelido, forte. né, do Alex Haaland. Problemas com altitude, isso já foi dito aí várias vezes. Também não tem o Alexandro. Então, no meio-campo, você já provavelmente vai ter que trazer o Gerson para jogar no meio-campo, junto com o Pulgar. Caramba, que alegria, hein, pro torcedor rubro-negro. Não, porque você tira o Gerson do lado direito, Aí que é onde ele- ele está mais à vontade. Pode pôr ele em qualquer Ou então lugar você que ele é coloca o jogador. Everton Araújo. Everton Araújo com o Pulgar ali e mantém o Gerson aberto na direita. Mas é um jogo muito do desgaste físico, né? Você precisa fazer um bom primeiro tempo, dosar as energias para não cair muito de produção no segundo, que é o que acontece naturalmente. O ar vai faltando. Então é um jogo muito de inteligência, acima de tudo. E é um teste também para o elenco do Flamengo, porque esse é o tipo de jogo que envolve mais do que altitude. Envolve logística, envolve o desgaste do clássico contra o Vasco, que o Flamengo precisou martelar ali o jogo inteiro em busca do gol, não conseguiu. Então, tem desfalques por questão de altitude. Então, para o Felipe Luiz, é esse desafio específico de Libertadores, que ele conhece muito bem como jogador, mas como técnico acaba impondo alguns desafios e algumas escolhas que são difíceis. Por exemplo, no lado esquerdo, não tem o Alexandro. O substituto é o Ayrton Lucas. Mas e aí? Você vai com o Ayrton Lucas, sabendo que ele é um lateral um pouco mais ofensivo, vai ter mais dificuldade de jogar com a bola, ou vai com o Varela, que é um lateral mais defensivo, que está indo bem improvisado ali do lado esquerdo, ou perde o Varela para um cenário de segundo tempo em que o Flamengo, quem sabe, abra uma vantagem ou precisa segurar. Não é uma escolha tão simples, vou de Varela e é por aí. Peraí, mas Porque vai segurar o jogador achando que pode estar com uma vantagem que vai ter que segurar, não dá. Mas o técnico precisa trabalhar com esse Tem um cenário, planejamento Isabel, de jogo. porque é um jogo de altitude, envolve desgaste físico, o técnico precisa contar com todos esses cenários e até calcular também, se eu tiver em desvantagem, como que eu saio? É melhor ter o Ayrton Lucas. São escolhas que parecem óbvias ali para o torcedor. Vai jogar fora de casa contra a LDU, vai de Varela, mais defensivo. Mas o técnico precisa ter em conta e olhar também o desgaste entre jogadores. O Varela também acabou precisando ser acionado no Clássico. É esse tipo... Eu acho que o mais óbvio é o jogador da posição. O Varela é uma improvisação. Então, mas é uma improvisação que tem dado certo, ele tem segurado a onda por ali. Então, hoje o Felipe Luiz confia plenamente no Varela para fazer a função do lado esquerdo. Mas quando não tem o lateral esquerdo. Mas é que o Ayrton Lucas também, fosse o Flamengo jogando em casa, é ali o Ayrton Lucas usando muito corredor, mas o Flamengo... Você está dizendo que o Varela marca melhor, é isso? Marca melhor e é isso. Num cenário em que o Flamengo não precisa atacar tanto e tendo o Michael por ali, já sabendo que é o cara que é da velocidade pelo lado esquerdo, para mim equilibraria mais o time o Varela, mas eu entendo também o Felipe Luiz se ele resolver segurar o Varela para uma necessidade de subir a intensidade física e resistir mais na marcação no segundo tempo. Ayrton Lucas não pode ficar mais? Num jogo específico? Não atacar Pode, mas tanto? não é a tendência, né? Eu acho que aí já está a bola Não é a cantada de tendência uma... se o técnico não pedir, professor. Eu acho que aí uma tendência que tem que observar o time como um todo, né? O Flamengo lembra um pouco que era o Flamengo lá atrás do Jorge Jesus, mas o Flamengo do Felipe Luiz é um time de imposição no jogo. É um time que marca no campo de ataque, que tenta manter essa bola no campo de ataque o tempo inteiro e martelar o adversário até encontrar o seu gol. Fez o primeiro, faz o segundo e vai Você continuando. acredita nisso, jogando em Então, Quito? essa é a questão.
Esse é o ponto que eu estou Se levantando. fizer logo, é uma beleza. Jogando no Maracanã é E assim. se não fizer? É o Flamengo que se impõe o tempo todo. A Haja condição fôlego, da altitude vai dificultar o Flamengo. Então, qual vai ser o projeto de jogo do Felipe Luiz? Vai ser o mesmo? Tem que mudar. Acredito que não. E aí, como o Flamengo vai se adaptar aí? É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia. Pessoal, confronto entre Flamengo e LDU de Quito reúne duas equipes tradicionais da América do Sul e já proporcionou duelos equilibrados pela Copa Libertadores. Até o momento, as equipes se enfrentaram 4 vezes pela principal competição continental, com vantagem do Flamengo, que soma 2 vitórias, um empate e uma derrota. O lance te conta tudo. Os jogos acontecerão em 2 edições recentes da Libertadores 2019 e 2021, ambas na fase de grupos. O Flamengo venceu os duelos em casa e também conquistou uma importante vitória em Quito. Por outro lado, a LDU também conseguiu uma vitória no Equador e arrancou um empate fora de casa. Pelo histórico, o Flamengo marcou 9 gols e sofreu 7, mantendo um desempenho ofensivo forte, mesmo atuando fora do Brasil. Já a LDU, apesar de não ter o mesmo aproveitamento em resultados, conseguiu sempre marcar gols, evidenciando o equilíbrio técnico entre os elencos. Jogando em casa, o Flamengo soma uma vitória e um empate, permanecendo invicto diante da LDU no Maracanã. Já a equipe equatoriana, atuando em seus domínios na altitude de Quito, tem uma vitória e uma derrota diante do time carioca. Maiores vitórias do Flamengo 3-1 no Maracanã em 2019, vitória da LDU 2-1 em Quito 2019, maior vitória fora de casa do Flamengo foi 3-2 em Quito em 2021 e maior vitória fora de casa da LDU ainda não venceu como visitante na casa do Flamengo. É isso aí, torcida flamenguista, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!